Gente, bom dia, 9 da manhã aqui no Brasil, bem-vindos a mais um Canary Talks na Brazil Conference de 2021. A gente estreou os talks ontem com papo de saúde, hoje o papo vai ser sobre educação e empregabilidade, daqui a pouco eu apresento os guests aqui. Mas quem não me conhece, eu sou a Bel, sócia do Canary, e para quem não conhece o Canary, a gente é a principal firma de VC Early Stage no Brasil. A gente foca na primeira rodada institucional e desde 2017 já investimos mais de 70 milhões de dólares em 90 startups. Essas empresas criaram mais de 4 mil empregos e levantaram mais de 1 bilhão de dólares em rodadas subsequentes à nossa. A gente está super feliz de organizar esses papos junto com a Brazil Conference. O Canary é parceiro da conferência há alguns anos e está todo mundo convidado aqui para o papo de empreender no Brasil, hoje às 7h30, com unicórnios, Loft e Wildlife representando aí empresas que já foram avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. Eu mando o link para vocês aqui no chat daqui a pouco. E eu vou aproveitar para apresentar os 3 fundadores de startups investidas pelo Canary que estão aqui comigo hoje e vão protagonizar a conversa sobre educação e empregabilidade. O Matheus Goias é cofundador e CEO da Tribe. Ela a AppProva, EdTech, comprada pela Somos Educação em 2017. Ele é mineiro, se orgulha muito disso e é dropout da Universidade Federal de Minas Gerais. Por quem não sabe, ele começou o curso de Direito. O Thiago Rached é cofundador e CEO da Letros, também foi consultor, advisor da Fundação Lehman, sócio investidor de VC na Monax. Ele era responsável pela vertical de educação e foi professor convidado da USP, Columbia, Harvard e Stanford. A Mari Dias é cofundadora e CEO da GUP. Ela fez carreira na Ambev, onde viveu as dores que a GUP resolve, formada na FE na USP, e se tornou empreendedora em Endeavor no ano passado. Pessoal, quero agradecer muito vocês 3 por toparem esse papo. E Mari, eu vou passar a bola para você e deixar vocês 3 tocarem a conversa. Valeu, bom papo a todos e obrigada pela participação aí do pessoal. Um beijo, pessoal. Boa, valeu, Bel, pela introdução. Olá, meninos, super prazer. Olá para todo mundo, né, que acordou cedo aí, vai estar hoje trocando junto com a gente. Acho que a gente tem um desafio muito bom nessa 1 hora, porque são muitas perguntas, muita coisa que a gente quer trocar aqui, falar de um tema tão relevante, né, que é a educação, mais do que nunca, né, nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Estou com 2 pessoas incríveis, com muita experiência para a gente trocar, então quero já fazer um pedido. Não deixe de colocar as perguntas de vocês aqui, gente. Vamos trocar, que eu vou intercalando perguntas que a gente tem com as perguntas que vocês colocam também. Sabe que aqui na GUP, né, a gente vê o tamanho do problema e da oportunidade de educação todos os dias, porque de um lado a gente tem 14 milhões de desempregados, mas de outro a gente tem milhões de vagas e oportunidades abertas que não são fechadas no tempo que poderiam, gerando mais empregos, por uma lacuna gigante de qualificação e educação, né, que a gente vê aqui no Brasil. Então, para a gente começar, eu queria pegar de vocês 2, assim, qual foi a grande inspiração, o grande porquê vocês começaram o negócio de vocês? E aí a gente vai tocando no resto. E aí, Matheus? Muito bem. Eu acho que está travando um pouquinho aqui. Luiz, que é Voltou. Boa. Voltou. Tá. Então, a Letros, ela surgiu de um professor de português, do Luiz, do meu sócio, que mesmo sendo um professor com uma ótima formação, trabalhando em ótimas escolas, percebeu que era muito difícil levar para alunos e professores uma experiência de ensino-aprendizagem realmente significante e focada na evolução individual dos alunos. E essa percepção gera uma dor dos alunos, que fez com que ele encontrasse novas maneiras de poder ser um professor que de fato conseguisse levar uma experiência rica para os seus alunos. A missão que a Letros tem é justamente de levar a capacidade de ler e escrever para os brasileiros. Hoje apenas 88% não, 88% dos brasileiros hoje não sabem ler e escrever plenamente, não conseguem ler um livro ou não conseguem escrever um texto.
E isso faz com que esse seja um problema estrutural para o desenvolvimento do Brasil. Tá travando um pouquinho, Thiago. No final do dia. Às vezes eu vou te interromper porque trava um pouquinho, mas está indo. Boa. Tá bom. Então, o nosso objetivo é justamente levar essa capacidade de ler e escrever, né, a capacidade de ser reletrado para os estudantes, para as pessoas no Brasil. Essa é a nossa missão, e a gente faz isso usando tecnologia de ponta, inteligência artificial, para poder levar uma experiência ainda mais humanizada, ainda mais personalizada para quem está na sala de aula. Puxa, incrível, incrível. E você, Matheus? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, tá? Para todo mundo do Canary. Prazer estar aqui contigo, Mari e Thiago. Somos aqui fãs do trabalho de vocês e, inclusive, somos clientes da GUP. Então, se você está precisando de uma ferramenta top, pode contratar que funciona. Olha, eu a vida inteira eu tive dentro de educação. Minha mãe é professora da rede estadual do estado de Minas Gerais. A gente vem de uma família super humilde. A vida inteira foi eu e ela. Minha mãe foi mãe solteira. Então, ela me pegava na escola com 3 anos de idade, mais ou menos umas 11h30, meio-dia, e me levava para trabalhar. Me levava para a escola que ela trabalhava na parte da tarde e me levava para a escola que ela trabalhava na parte da noite, no ensino de jovens e adultos da rede estadual do estado de Minas Gerais. Dos meus 3 aos 14 anos, eu fiquei, então, mais ou menos umas 12 horas por dia dentro de uma escola. Todas as rotinas escolares que as pessoas possam imaginar, eu convivi com um nível de detalhe. Conselho de classe, manutenção de diário, sala dos professores, recreio, tudo. Então, assim, a educação está muito entranhada na minha infância. Eu lembro mais de eu dentro de uma escola do que jogando um videogame. Com 14 anos, eu tive a oportunidade de ir estudar no Colégio Santo Antônio, que é a melhor escola de Minas Gerais, e conheci meus sócios, que são meus amigos de infância, desde o ensino fundamental 2. De lá para cá, a gente fez várias coisas em educação. A primeira foi uma escola de tutoria, que a gente fundou com 17 anos, depois que a gente tinha terminado o ensino médio. Depois, uma parte dos sócios quis fazer algo que pudesse ajudar mais pessoas no Brasil. A gente fundou uma plataforma, um test prep. Naquela época a gente não sabia nem o que era startup, muito menos o que era um test prep, né? Mas fundamos um test prep que ajudava pessoas a se prepararem para o Enem. Longa história contada de uma forma curta. Nós chegamos a ter 5 milhões de pessoas no Brasil que usavam a nossa tecnologia para se preparar para exames padronizados, entre Enem, OAB, ENAD, e em 2017 o Grupo Somos Educação entendeu o valor estratégico que tinha avaliação para soluções pedagógicas dentro do grupo e fez a aquisição do UpProva. Então a gente virou sócio da Somos na holding, a Somos virou controlador integral do UpProva. E o interessante é que quando a gente fez isso, a gente tinha 74 pessoas, maior parte delas que estudaram conosco no Colégio Santo Antônio em 2000, isso foi 2017, elas tinham estudado conosco desde o ano de 2004, então já eram pessoas que estavam vivendo os mesmos valores desde criança, construindo uma cultura desde 2012. Em 2017, com 74 pessoas, a gente foi incorporado. Em 2018, fim do ano, a gente decide sair em bloco. E quando eu falo em bloco, é em bloco, para você ter uma ideia do que significa. Das 74 pessoas que estavam conosco no momento da venda, em março de 2017, 60 trabalham conosco hoje na Tribe. Então, se pegar por esse cohort, nosso turnover anual é 3%. E fundamos a Tribe por 3 grandes objetivos. O primeiro eu não acredito que tem solução bala de prata em educação. Eu acho que a solução estrutural de educação depende de uma mega articulação, em especial do governo, junto com academia, municípios, estados, professores, sindicatos, empreendedores. A solução... Ninguém vai resolver o problema da educação no Brasil sozinho. Esse é o ponto. Mas a gente acredita que tinha um completo descasamento para aquelas pessoas que já tinham tido a capacidade de se profissionalizar entre o que elas de fato estavam aprendendo e o que de fato o mercado de trabalho estava demandando.
Então a gente falou, poxa, como que a gente consegue gerar oportunidade na vida das pessoas, que é o mesmo propósito com a que a gente sempre trabalhou nos últimos 12 anos, e construir uma empresa que seja a primeira escolha para a formação de profissões digitais na América Latina. Então o que a gente quer aqui não é ter 1 milhão de pessoas estudando na Tribe. O que a gente quer é ter 1 milhão de pessoas sonhando em estudar na Tribe para se formar em profissões digitais. Começamos em 2019, com a formação e desenvolvimento de software, continuamos fazendo exclusivamente isso, então um só produto, muito bem feito, e em que a gente possa ter muita confiança de que as pessoas, de fato, estão sendo bem preparadas para terem oportunidades ao longo das suas trajetórias profissionais, dentro desse novo contexto de mundo que está em se apresentado. Então, longa história contada de uma forma curta é isso. Boa, puxa, incrível, 2 problemas gigantes, né, que vocês estão atacando, e acho que o Thiago comentou, né, que isso envolve um problema gigante estrutural no Brasil, né, e como problemas estruturais envolvem governo. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é para ambos, né, quais são os principais desafios e aprendizados que vocês têm tido nesse relacionamento com o setor público? E também como fazer, né, para uma EdTech como vocês não ter que ser essencialmente uma GovTech? Pode começar aí, Thiago. É super importante ser pensada para quem está querendo empreender em educação. 82% dos estudantes no Brasil estão nas escolas públicas, né? Então, quando a gente fala de mudar a educação, se você não olha para a escola pública, basicamente o seu efeito certamente vai ser pequeno. Eventualmente, o seu efeito pode até ser de aumento da desigualdade que existe no Brasil se você focar exclusivamente em escolas privadas. Dito isso, a gente tem uma série de desafios para lidar com o governo, né? Acho que tem um desafio muito grande regulatório, né, especialmente no que se refere à venda para governo. Então, como negócio, vender para governo é complexo pra caramba, né? É complexo porque a legislação, né, a lei de licitações, que é a principal lei que rege contratação de soluções por parte do governo, ela é bastante antiga, né? Ela não contempla aquisição de inovação, então ela sempre parte da premissa de que o governo vai comprar alguma coisa que já existe, que já está aprovada, que já está precificada, que tem competidores. Então, quando você traz uma novidade, a fornecedora, né, de uma secretaria de educação, ela é muito difícil você encontrar um caminho para poder fazer essa aquisição acontecer dentro de um processo formal de contratação. Então, acho que esse é um grande desafio. E existem outros desafios que eu acredito que para uma startup, para quem está empreendendo, tem que levar em consideração. Acho que a primeira você servir o setor privado é uma alternativa muito, muito importante, muito válida. Diversidade de mercado, diversificar risco. Então, atender o mercado privado te ajuda, inclusive, a se capitalizar para poder atender o governo, entendendo que governo vai ser um segmento, um mercado mais difícil de você penetrar. Então, acho que essa é uma alternativa. A segunda alternativa é o segundo desafio que existe, na verdade, para startups ou empreendedores de educação, é você ter um alinhamento muito grande com quem é o seu investidor. Se você for uma empresa de tecnologia, normalmente é importante você ter investidores por trás para permitir você desenvolver essa tecnologia. Esse alinhamento com os investidores que, se você for focar o setor público, eles têm que estar no mesmo barco que você, porque é algo que pode demorar mais, vai demorar mais certamente, tem os riscos inerentes de você prestar serviço para governo, e no final do dia é algo que é muito... pode, de certa maneira, no longo prazo, né, não virar, né? Então, esse alinhamento desse risco com os investidores que apoiam essa sua visão é fundamental. Outro problema, outro desafio muito grande atuar em governo ainda não tem uma infraestrutura muito igualmente distribuída no Brasil. Então, acho que esse acaba sendo um outro desafio muito grande em relação a você ter uma empresa de tecnologia que está querendo impactar estudantes de escola pública.
Puxa, complexo demais, né? E gostei muito do que você falou de alinhamento com todo mundo que está junto com você, para entender que é algo diferente, né? Até o como que isso vai se desenrolar vai ser diferente. Deixa eu aproveitar já te fazer uma pergunta, Thiago, que você falou de o quanto que a regulamentação impacta, né, no que você está fazendo. E aí, antes de eu passar para o Matheus, como que isso impacta no modelo de negócio, né? Quando você está desenhando ali toda a estratégia do que vocês fazem, por exemplo. Uhum. Dada a incerteza de servir governo, de você inicialmente entender qual que é o modelo de negócio e a sua capacidade de crescimento, o que a gente fez, e a gente acredita que é um caminho válido, é primeiro você tem que provar o seu modelo de negócio, o seu produto, dentro do setor privado. Porque o setor privado, ele é mais... as regras estão mais claras, então você consegue construir um negócio mais sustentável, um negócio que tem modelo mais claro, que você tem uma estratégia de crescimento mais... de uma maneira em que você tem referência, você tem benchmarks. Então, essa é uma estratégia. Em outro caminho, que está ficando cada vez mais forte para você entrar na escola pública, a gente trabalha com escola pública desde a nossa fundação. Já faz 5 anos, 6 anos que a gente trabalha dentro de escola pública. E a gente descobriu que existe sim um mercado de investimento social privado olhando para a escola pública. Fundações, institutos, famílias, multilaterais, agências internacionais. Não dá para se construir um porque de fato não é um mercado gigantesco, é um mercado realmente limitado. Mas numa fase inicial de desenvolvimento, para você conseguir entender se seu produto funciona, se você consegue implementar em escala, se ele gera impacto de engajamento, se ele gera impacto de aprendizagem, esses potenciais parceiros têm um papel fundamental e a gente tem vários parceiros que são essenciais para a construção do nosso produto. Então, essa é uma outra estratégia que é possível de se ter para poder entender como trabalhar com o governo e fazer isso sem necessariamente ter que ficar injetando próprio. Tá cortando um pouquinho, mas tá voltando, então dá para te entender. Mas não sei se eu vou puxar agora o Matheus, se eu conseguir trocar o sinal aí, Thiago. Eu vou tentar. Eu vou trocar aqui. Vou tentar. Boa. Você, Matheus, o que você acha, né? Toda essa complexidade de regulamentação, relacionamento com o governo, impacto no negócio. Eu acho que está muito em linha com o que eu comentei no primeiro ponto. Eu concordo com tudo que o Thiago comentou, é extremamente desafiador. E acho que assim, os problemas que a gente enfrenta do ponto de vista estrutural no Brasil, dificilmente eles vão ser resolvidos exclusivamente por tecnologia ou por qualquer solução. Eles são muito profundos. Agora, falando um pouco sobre a nossa experiência, apesar da gente ter atendido mais de 5 milhões de pessoas no Brasil na nossa empresa antiga, a gente sempre fez isso tudo de graça. E 82% das pessoas que usavam nossas soluções eram de escola pública, nunca pagaram nada por isso. E todas as escolas que pediam para usar a nossa solução B2B, que era onde a gente ganhava dinheiro, a gente sempre fez isso sem nenhum custo para essas escolas, diretamente com as escolas. Algumas vezes por intermédio de fundações, algumas vezes por intermédio de parcerias, mas nunca ganhando nada. Obviamente ganhando inteligência, né? Sem dúvida. Aqui na Tribe, nosso negócio é B2C. Então, a gente trabalha com pessoas diretamente. Mais da metade das pessoas que estudam conosco são formadas em escolas públicas e elas podem ter acesso à nossa educação, que é uma educação de alta qualidade, porque aqui as pessoas podem estudar e começar a pagar só depois que elas conseguirem um trabalho. Então, a forma com que a gente tem tentado colaborar com isso aí são através de um modelo de negócio em que a pessoa que está mais vulnerável, ela não necessariamente paga, ou ela só paga depois que ela de fato percebe o benefício daquilo que ela ofere com a prestação de serviço. Então, no nosso caso aqui atualmente, poxa, a pessoa é aprovada no nosso processo seletivo, não tem condições de pagar pelo curso, ela entra no curso, faz o curso, se e somente se ela conseguir um trabalho que remunere a partir de R$3.000 por mês, é que ela nos paga o valor da tuition. Então, são formas que a gente tem entendido
através de modelos de negócio B2C e não B2G, e não é que tem certo e errado, são escolhas, de atender as pessoas no Brasil, independente do nível socioeconômico cultural que elas advêm. Dito tudo isso, sem sombra de dúvidas nenhuma, ainda existem uma parcela das pessoas que a gente gostaria muito de atender e que não pode, porque não podem, por exemplo, parar de trabalhar para estudar. E aí a gente tem pensado como que a gente consegue fazer esse tipo nosso tipo de prestação de serviço chegar para essas pessoas também. Mas, como tudo na vida, um passo de cada vez. Muito legal. E o cuidado para, como o Thiago falou, né, não fazer algo que acaba impactando no aumento de desigualdade, né? Então, tem todo um cuidado de como que você constrói o negócio, que é super importante. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que o pessoal mandou. Qual que é a opinião de vocês sobre o conceito Go Fast and Break Things na indústria de educação? Dá para fazer ou é algo que pode ir contra o aspecto pedagógico? Eu posso começar essa aqui? Boa. Olha, trabalhando com educação há 16 anos, a forma como meus sócios e eu aqui enxergamos esse ponto em específico é que nós não gostamos. Nós não gostamos. A gente acha que tem que sim ter um determinado ritmo, a gente acha sim que tem que ter experimentos, mas quando as pessoas estão tomando um serviço de educação, elas estão tomando um serviço no nosso caso, tá? Que a gente presta a educação em si. A educação em si. Então, a pessoa nos contrata aqui para ser educada, do início ao fim. Então, aqui, conosco, elas têm conteúdo, plataforma, exercício, texto, vídeo, prova, pessoas instrutoras, especialista, aula ao vivo, full service. E ela espera sair daqui uma profissional desenvolvedora de software. Nesse caso, a gente a gente acha que não é rápido nem devagar, é no ritmo certo. O que a gente faz aqui, por exemplo, todos os dias, às 10 horas da manhã, 100% das pessoas que trabalham com as pessoas estudantes, hoje a gente tem 200 pessoas na empresa, 100 trabalham em regime de dedicação exclusiva e integral, servindo as pessoas que estudam aqui. E acho que, para quem não conhece a educação no Brasil, 99,8% das pessoas que trabalham no Brasil trabalham como horistas, ou seja, trabalham por hora-aula, o que é um dos grandes problemas da educação brasileira. Aqui na Tribe, 100% das pessoas que trabalham aqui trabalham exclusivamente para a Tribe, seletista, com foco exclusivo nas pessoas que estudam aqui. Elas param todos os dias, às 10 horas da manhã, e analisam todos os feedbacks e todos os dados pedagógicos do dia anterior. Então, quando a turma 8, por exemplo, termina o dia, no dia seguinte a gente vê, poxa, as pessoas conseguiram ter as proeficiências que a gente esperava naquele dia? Se a resposta é sim, ou se as pessoas foram satisfeitas com o processo de ensino e aprendizado daquele dia e a resposta é sim, o dia está ótimo. Se a resposta é não, o time já começa a trabalhar para que esse mesmo dia da turma 9 seja diferente. Agora, a gente sempre faz o dia querendo prover a melhor educação, não tipo, vamos fazer de qualquer jeito para ir rápido. Não. Por exemplo, outra coisa, podíamos estar fazendo, Mari sabe disso, mas o Brasil não tem gargalo só de pessoa desenvolvedora, o Brasil tem gargalo de Product Manager, de Data Science, de tudo. Podíamos estar com 200 formações abertas. Estamos com uma só. Estamos no rápido? Estamos indo devagar? Não, a gente acha que estamos indo no ritmo certo que coloca qualidade na frente de qualquer outro aspecto, que aí também vai num ponto que o Rached falou, alinhado com os nossos investidores. Nós não temos pressa, nós queremos construir a primeira escolha. Construir a primeira escolha presume qualidade muito antes de escala. Então, a nossa forma de enxergar é quem quiser se parcerar conosco da forma institucional, profissionalmente, como investidores, para entender que nós estamos aqui para construir uma solução de altíssima qualidade que coloca as pessoas que estudam conosco em primeiro lugar, e colocar as pessoas em primeiro lugar nem sempre dá para move fast and break things.
E, por fim, eu termino dizendo, Roma não foi construída em um dia, né? Então, não é possível construir uma solução. Harvard tem 350 anos. Estou falando Harvard porque nós estamos aqui num evento que originalmente estaria sendo lá, ou no MIT. Tem 200 anos que as instituições existem. Agora, você vê quem quer fazer educação rápido, é assim, de 5 em 5 anos troca de nome. Não vou citar exemplos aqui, mas só pensar. A gente não enxerga que é o jeito certo de construir. Boa. Eu vou passar para o Thiago agora a próxima pergunta, antes da gente entrar em impactos aí na educação que a gente está vendo com a pandemia, que é o seguinte, Thiago, como que você enxerga a tendência de consolidação do mercado de educação liderada por grandes grupos? É um entrave para quem quer começar um novo negócio ou, na sua opinião, não? E vai mandando perguntas mesmo, gente. Manda aí que a gente eu vou colocando aqui. Essa é uma questão super relevante. O que o Matheus trouxe, a gente acredita exatamente na mesma coisa. Educação com qualidade, quando você está olhando para aprendizagem, não tem como fazer rápido. Rápido, a velocidade é inversamente proporcional à qualidade. Olhando para esse processo de consolidação que está acontecendo, acho que é importante até atualizar todo mundo o que é essa consolidação que está rolando, né? Acho que está acontecendo 3 tipos de consolidação. Acho que tem uma consolidação no nível de sistemas de ensino, que hoje representam mais ou menos do mercado curricular das escolas privadas. Então, você tem sistemas de ensino comprando sistemas de ensino. Você tem um outro movimento que é grandes grupos comprando startups, e comprando startups, entre aspas, cedo, no sentido em que elas ainda não são grandes organizações, elas são organizações de pequeno ou médio porte, esses grupos compram essas startups. E tem uma terceira consolidação, que é a consolidação das escolas, um movimento muito parecido que a gente viu no ensino superior, em que várias universidades foram se fundindo, né, grandes grupos universitários comprando outras universidades e faculdades, e a gente tem um cenário em que tem poucos grandes players no setor. Então, esse processo de consolidação, ele traz riscos, ele traz barreiras para o setor como um todo, na minha visão. O risco que a gente tem aqui é um risco de oligopólio, né? Num setor que a gente sabe precisa de transformação, precisa de mudança, precisa de inovação, existe um risco, eu não sei o que vai acontecer com esse segmento, mas existe um risco desse mercado ir para um lugar de um oligopólio, né? Onde poucos players dominam a distribuição. A gente tem no Brasil uma série de oligopólios muito conhecidos, né? O financeiro, né, com os grandes bancos, as companhias aéreas, as telecomunicações, né? E a gente sabe que esses setores em que existe uma consolidação muito grande apresentam uma série de ineficiências. E aí, o processo de consolidação do mercado de educação, eu vejo que, ao mesmo tempo que cria-se barreiras, né, esses players dominantes, também gera-se muitas oportunidades. Porque é muito grande de inovar. O que a gente está vendo hoje com o mercado financeiro, das fintechs, né, é um exemplo perfeito, né? Por muito tempo, se você quisesse ter uma conta em banco ou um cartão de crédito, você tinha que escolher entre 5 opções. Hoje, você tem dezenas, né? Então, e esses players que estão entrando agora apresentam um nível de serviço, um nível de inovação aplicada, um nível de tecnologia aplicado muito superior a esses players que dominantes em termos de... não são, e a gente sabe disso. Então, eu vejo que essa consolidação do mercado gera complexidades, principalmente na dominância de canal, na concentração de canal de distribuição, né? Porque o plano deles é, de fato, ser o grande provedor de soluções para as escolas, especialmente escolas privadas. Por outro lado, eu acredito que surgirão oportunidades muito claras
muito claras de se prover um serviço com um nível de qualidade muito superior ao que grandes corporações são capazes de construir para os seus clientes. E aqui, lembrando, falando muito que é o meu espaço, né? Não estou entrando no mérito do ensino superior, outros segmentos de educação que, obviamente, são muito relevantes. Então, estou fazendo esse recorte aqui para poder responder essa pergunta. Boa. Agora o chat está bombando aí de perguntas. E antes você falou muito de oportunidade, eu queria fazer um gancho para, como eu imagino, tem muitas pessoas assistindo e identificando oportunidades nesse mercado, ouvir de vocês, né? Esse momento de pandemia escancarou muitos problemas, né? Dentro desse mercado. E aí, dentro disso, o que vocês enxergam de novas oportunidades que estão surgindo para esse mercado de EdTech? E, Matheus, se quiser começar... Olha, acho que toda vez que as pessoas me perguntam por isso, eu começo dizendo que tudo que aconteceu nos últimos 14 meses, 13 meses conosco aqui é uma tragédia completa. É uma tragédia na perspectiva social, é uma tragédia na perspectiva econômica, é uma tragédia na perspectiva sanitária. E eu compartilho da mesma preocupação que o Thiago pontuou, de que essas tragédias, normalmente, elas acentuam as desigualdades. Então, a gente que tem e que trabalha com o propósito aqui de gerar oportunidade na vida das pessoas, fica muito atento a tudo que está acontecendo nessa perspectiva. Na perspectiva de onde a gente está inserido, então, fazendo um recorte aqui, tá? A Tribe trabalha com pessoas que estão se profissionalizando, diferente do Thiago, que trabalha com pessoas que estão se alfabetizando, desenvolvendo a capacidade de leitura. Ele está atacando um problema mais profundo. Dito isso, minha perspectiva sobre educação básica, eu acho que é uma tristeza completa. O que aconteceu é uma tristeza completa. Eu acho que no mundo como um todo, mas no Brasil em especial, que é onde a gente tem mais contexto e pode falar com um pouco mais de legitimidade, já o Thiago sabe disso com profundidade, eu queria ouvi-lo também, mas assim, a gente já vive um cenário muito desigual. E esse cenário desigual, ele se acentua muito, e eu tenho muita tristeza de como vai ser essa geração de pessoas que estavam em alfabetização ou pós-alfabetização, que estavam no Fundamental 1 e no início do Fundamental 2 em especial, e que vão passar esses 2 anos de forma intermitente dentro da escola. Eu acho muito triste, muito triste. Tenho profundo respeito por todos os professores que se reconstruíram para dar o mínimo de assistência possível dentro das condições de infraestrutura da família brasileira, que não é a nossa aqui, né? Temos que lembrar disso sempre. E no nosso caso, eu acho que para as pessoas que já tinham oportunidade de estar estudando num ensino superior privado, por exemplo, eu acho que as pessoas começaram a se questionar o que é o valor das coisas. Porque, poxa, o quanto que as pessoas estavam fazendo aquilo porque tinham uma cultura de bacharelismo no país, o que de fato são as oportunidades que vão estar crescendo no futuro, o que são de fato as skills. Então, eu enxergo que a educação à distância diminuiu o tabu e a percepção negativa que existia sobre esse serviço, e eu sempre disse isso e continuo dizendo, nunca teve problema em educação à distância, do mesmo jeito que nunca foi espetacular o ensino presencial. A diferença é a educação de qualidade. Você pode ter uma educação de alta qualidade à distância e você pode ter uma educação de baixa qualidade presencial. Então, para mim, a grande mudança que vem oriunda da pandemia no tempo, e aí entenda-se 3, 5, 10 anos, algo dessa grandeza, a gente vai ver uma profunda mudança nessa categoria de serviço profissionalizante. Vão se fortalecer os provedores de ensino de alta qualidade e não vão se fortalecer os provedores de ensino de baixa qualidade.
Então, acho que essa é a minha principal leitura. Depois disso, eu acho que tem algumas tendências que são muito inquestionáveis. Poxa, as pessoas estão consumindo mais coisas digitalmente, as pessoas estão começando a se deparar de que o futuro exige alguns set de habilidades que normalmente não estavam sendo ensinadas, né, em instituições um pouco mais tradicionais, e alguns preconceitos estão caindo por terra. Acho que essas coisas como um todo, mas a minha grande visão é de que o que é de qualidade vai sair vencedor disso daí, porque as pessoas estão com menos recursos, as pessoas estão com menos tempo, então elas têm que fazer escolhas mais assertivas, e eu acho que isso vai ser sempre favorecendo aqueles que estão oferecendo ofertas de qualidade para a população brasileira no geral. Perfeito. Thiago, o que você acha? Thiago, talvez, eu acho que, como o seu está travando um pouquinho, talvez se você fechar a câmera, né? Eu acho que vai ficar. Será? Vamos fazer um teste? Estamos ao vivo, né, gente? Coisas do remoto aí, tá tudo bem. Caramba, vamos lá. Fica tranquilo, ó. E agora, tá melhor a voz, pelo Tá menos? indo, agora tá indo. É que você está falando tanta coisa legal, como estava travando, eu acho que vamos seguir um pouquinho assim, qualquer coisa que volta depois. Boa. Tá bom. Vamos lá. Fazendo, acho que assim, essa visão que o Matheus trouxe sobre a pandemia, ela é muito importante para entender o que vai acontecer no setor de educação agora e nos próximos anos. Educação, a tecnologia em educação sempre foi, falando de educação básica, eu posso falar um pouquinho sobre educação superior, mas sempre foi entendida como algo complementar, sobre um ambiente paralelo que não se integra diretamente às atividades curriculares. Ou seja, você vai fazer uma lição de casa na plataforma da escola, você vai acessar um conteúdo, mas o centro está no papel, na apostila, no livro, no papel de prova, né? A pandemia fez com que todo mundo, todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, falassem assim, vai ter que ser. A gente já tem muita pesquisa relevante sendo feita, tem algumas do Instituto Península, inclusive, super interessantes, mostrando quanto que os professores, que sempre foram aqueles mais próximos, mais apegados, né, ao livro, ao papel, às tecnologias mais analógicas, estão, na verdade, se adaptando, gostando de tecnologia e querendo continuar usando tecnologia como caminho sem volta para soluções na sala de aula. Esse movimento de tecnologia no centro muda tudo. Muda tudo. E não vai ser uma mudança rápida, não vai ser uma mudança que agora o ano que vem tudo vai ser digital e todo mundo virou uma empresa de tech, etc. Então, mas o que eu acho que é muito relevante é barreiras iniciais que nós tínhamos. Falando aqui do nosso caso, a gente, dentro do nosso programa, que é focado em ajudar estudantes a aprender a ler e escrever por meio de uma plataforma onde eles fazem produção de texto, né? E a gente tem uma inteligência artificial linguística que ajuda os alunos a entenderem onde estão as suas deficiências, as suas oportunidades de evolução. Conversar com um gestor ou com uma professora, poxa, mas a faculdade, o vestibular é no papel, né? Os alunos estão acostumados a escrever no papel, né? Não faz sentido, né, a gente ir para a plataforma, mesmo que o efeito de aprendizagem seja muito superior, ainda existia um receio de ir para o tecnológico. E hoje isso mudou por completo, né? Ninguém discute mais se tem que ser digital ou não, todo mundo sabe que tem que ser digital. Então, acho que essa é uma mudança e isso gera uma série de oportunidades de olhar para os processos, para as experiências que sempre foram analógicos e tecnológico de uma maneira a enriquecer a experiência dos professores, alunos, gestores e todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E uma outra grande oportunidade, e eu tenho certeza que o Matheus também está olhando para ela, a gente sempre olhou tecnologia como um meio de eficiência, né? A gente sempre olhou tecnologia como uma maneira de tornar um processo mais rápido, mais barato, de fornecer mais conteúdo a um custo menor. Pouca gente, poucas empresas
olham para a tecnologia numa perspectiva de realmente aumentar a aprendizagem, de realmente tornar aquele processo de alunos e professores mais efetivo no ponto de vista de aprendizagem. Né? Como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial, machine learning, gamificação e várias outras derivadas que a tecnologia permite, né, aplicar sobre o processo de ensino-aprendizagem de modo amplo aprendem, especialmente alunos que estão em escolas públicas e que a gente sabe tem uma defasagem de aprendizagem gigante com alunos de escola privada. Né? Então, existe uma oportunidade aí de olhar para a tecnologia como efetivamente um destravador de aprendizagem e não apenas como isso, dá para mim, dá para mostrar para o mundo, né, que isso é possível. E dando um exemplo rápido, né, a gente realizou aqui na Letros uma avaliação de impacto científica, né, com o MIT e a FGV, trabalhando com 178 escolas do estado do Espírito Santo durante um semestre, e a gente foi lá medir, né, se alunos que utilizavam o nosso programa de fato aprendiam mais do que não utilizavam o nosso programa. Ficou muito evidente que os alunos não só aprendiam, como eles aprendiam muito mais, e não só aprendiam muito mais, como a gente conseguiu provar que a inteligência artificial ajuda diretamente professores e alunos no processo pedagógico. Eles aprendem esse olhar para como você usa a tecnologia para destravar a aprendizagem, por consequência, diminuir desigualdade. Acho que esse é o santo graal da educação e que tem muito pouca gente olhando. Puxa, muito legal, né? Porque o mais óbvio é a gente sempre olhar realmente tecnologia como uma alavanca de eficiência e não necessariamente de eficácia, né? Que é o que você está trazendo aqui. Um paralelo também é, por exemplo, o processo de recrutamento, né? Que a gente faz. Sempre foi de um jeito manual, né? Que as pessoas tinham que fazer tudo fisicamente e tal. A pandemia acelerou muito a digitalização desse processo, mas o maior ganho não foi eficiência, foi eficácia. De como que inteligência artificial e diversas tecnologias podem aportar para ter mais acurácia nesse processo, enfim. E aí eu quero começar agora a abordar, e vou até pegar uma pergunta aqui que mandaram, que é essa questão de empregabilidade, né? Tem uma pergunta aqui anônima que é, pegando esse gancho de inclusão produtiva, como que a Tribe e a Letros desenharam suas estratégias para integrar os alunos ao mercado de trabalho? Qual que é o impacto desse modelo que vocês estão gerando? E aí também queria ouvir a minha parte aí da outra ponta, né, de contratação. Posso começar aqui, que esse é um assunto, até inclusive outro dia estava num café virtual com o Matheus, trocando um pouquinho sobre isso, que é um desafio gigante, né? A gente começou aqui falando disso. De um lado, muitas oportunidades abertas, por mais que a gente esteja nesse cenário difícil de desemprego, mas, puxa, a gente teve agora só nesse primeiros 2 meses do ano, para vocês terem uma ideia, mais de 1.800.000 admissões realizadas no Brasil. Então, a gente vê o desemprego e aí fica com um paradigma de não estar tendo emprego. Não, tem muito emprego, tem muita vaga aberta. E aí, onde a gente vê que dá para ajudar, é como que a gente pode construir mais pontes com iniciativas de educação, com iniciativas como o que vocês estão fazendo, porque a gente, por exemplo, tem mais de 20 milhões de candidatos e candidatas, né, que a gente trabalha de forma recorrente via GUP. E a gente sabe, muitas vezes, quem passa numa vaga é uma pessoa, tem os 99,9% de pessoas que não passam. E quando essa vaga está aberta e ninguém passa, a gente sabe aonde estão as lacunas. Quais são aqueles skills que estão faltando? Aonde está o gap educacional que poderia acelerar essa união? E a gente tem começado a se provocar. O que a gente pode fazer para devolver isso? Porque é tudo integrado, né? A gente fala, o mercado de empregabilidade, o mercado de está tudo integrado. É um unido no outro. Então, a gente está fazendo vários estudos do lado de cá para tentar entender como é que a gente pode devolver mais essa informação para essa base, entender o que de verdade está faltando e como que a gente poderia se unir mais, né, com esse mercado de educação para tentar criar essas pontes.
E vocês, como é que vocês estão vendo isso? E aí eu queria até acrescentar um ponto da pergunta, que é esse momento de pandemia escancarou muito desse problema de qualificação, aumentando o problema de diversidade, né? Puxa, o acesso à educação para as pessoas que não têm uma melhor condição socioeconômica, de aula, é muito diferente de quem tem acesso diferenciado de qualificação. E aí tem vários estudos que estão sendo feitos que dizem, puxa, a desigualdade na empregabilidade vai ser ainda maior ou não? Então, eu queria acrescentar como que vocês veem isso e como que vocês acham que tudo isso que a gente está vivendo vai impactar nesse futuro da empregabilidade. Quiser começar aí, Matheus? Tá bom. Olha, vou responder de uma forma super pragmática. Eu acho que a gente já antes da pandemia, a gente já tinha esse problema. O que a pandemia fez foi nos colocar num mundo de antes, no ano de 2025, 2026. Longa história de uma forma curta, eu acho que foi isso. Eu não acho que a pandemia trouxe uma nova tendência. Eu acho que a pandemia acelerou o que já estava acontecendo. Então, sim, eu acredito que a gente vai precisar de ter pessoas com um novo set de habilidades. Eu não vou nem falar de novas formações, eu acho que um novo set de habilidades. Eu acho que a gente vai ter que, principalmente, ter mais intervalos de aprendizado ao longo da vida, porque qual que é a história, né? Atualmente, e ao longo de todo o passado, você estudava criança, estudava adolescente, estudava no início da vida adulta, e poucas pessoas continuavam estudando ao longo da vida como um todo, em especial as pessoas que estavam na academia. Eu acho que com tudo que está acontecendo, o comportamento de estudar muda. Eu acho que todo mundo vai continuar estudando criança, vai continuar estudando adolescente. Eu acho que em vez de você gastar 5 a 10 anos entre os 18 e os 28 estudando de um bloco só, eu acredito em intervalos. Você pega 10 anos. Eu acredito que esses 10 anos continuam, só que você vai estudar ao longo dos 18 até os 78. E, às vezes, um ano, aí para 2, depois estuda mais um, aí depois para 4, aí depois estuda mais um, depois para 5 e assim por diante. Por quê? Porque as mudanças vão estar muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Então, eu acho que esse é um primeiro bloco. E o segundo bloco é a mudança do rol de habilidades que a gente precisa desenvolver, uma vez que várias coisas que eram importantes no passado já não são tão mais importantes. E, por fim, o Brasil, ele há de reconhecer que da década de 50 para o dia de hoje, teve muita evolução para as pessoas terem mais acesso ao ensino, em especial superior. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas continuam estudando a mesma coisa. Se você pegar o que o brasileiro e a brasileira estudava na década de 50 e olhar o que o brasileiro e a brasileira estudam em 2020, é a mesma coisa. Não mudou nada. As pessoas continuam estudando no Brasil, metade das pessoas na década de 50 e metade das pessoas em 2020 estudam pedagogia, administração e direito. E que são profissões extremamente importantes. Eu mesmo fiz administração pública na Fundação João Pinheiro e direito na UFMG. Minha mãe é professora. São muito importantes, mas não tem oportunidade para metade das pessoas que estão estudando no ensino superior, porque as oportunidades elas seguem uma regra matemática. Então, a gente tem que estudar tudo, tem que aumentar as oportunidades em outras carreiras, em outras habilidades. E por que existem? Por que se forma essas profissões em massa? Porque o ensino superior privado, infelizmente, tem um interesse econômico maior em ofertar esse tipo de posição do que ofertar outras. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse ponto aqui, senão a gente fica aqui 3 horas falando sobre esse tópico. Boa. E você, Thiago, o que você acha? Espero que minha internet esteja um pouco melhor agora. Se não tiver, eu tiro o vídeo aqui. Eu acho que essa visão que vocês trabalham, né, diretamente, você, Mário, você, Matheus, olhando para a empregabilidade, né, um olhando bastante para o processo, outro olhando bastante para a qualificação, eu acho que existem muitas oportunidades aí no curto, médio prazo. Né? Existem muitas pessoas dentro de uma vaga de trabalho que existe hoje e não está sendo preenchida, e acho que vocês estão fazendo um trabalho que é essencial para o país. Olhando um pouco mais profundamente, eu acho que a gente corre um risco, né, do trabalho de vocês bater no teto rápido. Rápido é relativo, mas
porque a gente não tem uma educação básica de qualidade. Então, hoje, pegando aqui o exemplo do Matheus, ele quer formar pessoas da área de tecnologia. O nosso universo hoje de estudantes, até da população adulta brasileira, como eu trouxe no começo, 88% das pessoas não... Vocês, portanto, estão tentando ajudar 12% da população brasileira. Eu vou te interromper, porque para poder entrar no mercado de trabalho. Eu ia falar, né? 88% e aí cortou. 88% dos brasileiros adultos não conseguem ler um livro e compreender esse livro, né? Não conseguem escrever uma dissertação. Então, a gente tem um problema, um gargalo de formação de pessoas gigantesco que está na educação básica, né? Existem oportunidades de colocação na casa, existem, dá para se construir grandes empresas que a longo prazo, não é educação básica, a gente vai ajudar os nossos estudantes a aprenderem a ler, escrever, matemática, ciências básicas, etc., etc., vai ser impossível a gente, de fato, construir um país próspero. Então, a minha visão sobre empregabilidade, a gente atua diretamente com isso, está muito relacionado a essa visão de educação básica. E um ponto importante que eu acho que vale a pena reforçar é essa habilidade de escrita e leitura, que é onde a gente foca, ela é uma competência mãe do ser humano. Sem ela, todo o seu desenvolvimento está prejudicado, todo, né? Cognitivo, fundamental. E quando a gente olha para a desigualdade de aprendizagem no Brasil, a gente pega, por exemplo, a prova do Enem, e a gente olha os gaps entre escola pública e escola privada, né? A gente vê que o maior gap está em linguagens, está em português, está nessa competência mãe. Então, eu acho que se a gente quer, de fato, construir um país próspero e justo, a gente não vai escapar de olhar para a educação básica, especialmente para o letramento, né? Não é a Letras que vai resolver isso sozinha, é um problema super complexo, mas eu acho que se não tiver articulação de governo, das instituições do terceiro privado, né, investidores como a Canary, que olha para esse problema, investe para resolver esse problema, né, a gente não consegue sair do lugar e a gente vai estar sempre crescendo e evoluindo incrementalmente ao longo do tempo, que não é o que a gente quer. Boa, acho que você tocou bastante numa pergunta aqui que foi feita até pela Beatriz, né, que ela pergunta quais são as principais mudanças que vocês consideram importantes para fazer esse maior acesso à educação, né, ampliar esse acesso. E você coloca aqui que, puxa, é muita gente envolvida, né, governo, iniciativa privada, fundos, todo mundo de um lado tentando ajudar em resolver esse problema. Para a gente fechar, a gente tem 8 minutos, 7 minutos aqui de talk passou voando, então, Matheus, você quer complementar um pouco dessa pergunta de acesso? E aí a gente fecha com oportunidades desse mercado, que eu acho que vai ser legal para a gente falar também. Não, eu concordo em absolutamente tudo que o Thiago disse, como eu comecei quando a gente fez a primeira pergunta. A gente tem hoje pessoas que têm essas oportunidades todas e têm todas essas habilidades que o Thiago colocou, que, como ele disse na amostra dele, 12% das pessoas no Brasil, e que ainda assim estão estudando coisas que não necessariamente vão prover as melhores oportunidades. Agora, resolver esse problema de uma forma estrutural passa por ensinar as nossas crianças português e matemática. Isso não se discute. Então, concordo integralmente com o que ele disse. E aí reforço também a forma como eu enxergo. Não existe bala de prata para essa solução. Você vai precisar de uma solução coordenada e uma política de Estado, né? Acho que a gente é algo que a gente não sei qual é a sua visão, Thiago, mas eu acho que a gente vai precisar de aí uma coalizão nacional aí, uma política de Estado bem feita e uns bons 16 anos para a gente conseguir com muito trabalho duro conseguir equalizar essa situação. Mas como eu disse, Roma não foi construída em um dia, né? A gente só está demorando demais para começar, porque infelizmente já passou da hora um país como o nosso, que está sempre entre as 10, 15 maiores economias do mundo, aceitar conviver com esse problema. Porque essa é a coisa mais... Se tem uma coisa que é óbvia,
é a gente garantir que o brasileiro e a brasileira vai aprender português e matemática. Isso aí, não, pelo amor de Deus. Assim, acho que já colocaria a gente, enquanto país, num patamar infinitamente superior, porque o brasileiro é criativo, ele é inteligente, se vira, mas assim, são algumas coisas que se não tem essas duas competências, a pessoa simplesmente vai estar fechada para todas as outras oportunidades que podem surgir. E inclusive para nós aqui como empreendedores, empreendedoras, é muito pior, porque é muita gente que está à margem. Então, temos sim que juntos, em especial como brasileiros e como brasileiras, apoiar. E que bom que a gente tem pessoas em diferentes setores que estão endereçando esse problema. Perfeito. Eu vou puxar, gente, tem bastante pergunta aqui no chat, não vai dar para responder tudo, mas eu queria aproveitar aqui a visão de vocês para falar um pouco do como, né? O que vocês, e aí de forma, né, mais objetiva, o que vocês enxergam como a grande mudança aí do como a gente ensina os nossos alunos, e aí pegar aqui a pergunta puxa, o que você acha que dá para a gente fazer para incentivar mais a presença ativa dos alunos nas escolas brasileiras? E qual que você acha que é o futuro do diploma aqui no Brasil? Eu acho que essas duas coisas estão bem relacionadas. Aí, cada um, e aí a gente vai para a parte final. Quer começar aí, Thiago? Qual que é a primeira pergunta, Mari? Desculpa. Como que a gente pode incentivar mais uma presença, uma participação mais ativa dos alunos, né? Foi alguém anônimo que mandou, mas é uma pergunta aqui do chat. E aí, qual que é o futuro do diploma no Brasil? O que vocês acham? Uhum. Boa, eu vou responder a primeira, até por causa que o tempo está acabando, e o Matheus e até você, Mari, são as pessoas certas para poder responder a segunda. Eu acho que quando a gente olha para a educação, tradicionalmente a gente sempre olhou para a educação e olhou para a qualidade da educação olhando muito para conteúdo. Então, qual que é o melhor sistema de ensino? Aquele que tem o melhor conteúdo. Qual que é a melhor escola? Aquela que tem os melhores professores que transmitem conteúdo. Né? Qual que é a melhor editora? A que tem os melhores livros. Né? Então, educação sempre... Isso, para mim, é uma grande falácia. Né? Porque você não mede qualidade de conteúdo. O que é qualidade de conteúdo? São as cores? É a extensão do texto? O que é qualidade de conteúdo? O que importa em educação são duas coisas. Engajamento e aprendizagem. Só essas duas coisas que importam. Se o aluno está presente, está participando, e se ele está evoluindo. Né? E esse tem que ser o foco dos empreendedores em educação, não só startups, de pessoas envolvidas com a educação, que de alguma maneira querem fazer a diferença. E aí a gente tem tecnologia, mas não só tecnologia, a gente tem inovação pedagógica. Atividade absurda para poder construir experiências que estejam focadas nesses dois grandes objetivos. Então, se a gente consegue garantir engajamento, se a gente consegue garantir aprendizagem, esse é o foco. E tecnologia permite algo que processos analógicos não permitem, que é dado. A gente não consegue falar de medir algo sem dado. E a grande mudança e transformação que tecnologia traz para o setor é a capacidade de coletar dado. Então, esse é o momento para a gente conseguir começar a construir essa revolução em educação com uso de tecnologia. Boa. Para a gente fechar aí, Matheus, qual que você acha que é o futuro aí do diploma no Brasil? Olha, a minha perspectiva, e de novo, ela é minha, tá? É igual ao que eu disse do que eu enxergo. Acho que o diploma das instituições de qualidade, eles vão continuar sendo extremamente bem reconhecidos, bem aceitos, bem respeitados. Agora, aqueles que não expressam a qualidade e não honram o tempo e o dinheiro das pessoas que estão ali pagando por aquele serviço, muito provavelmente esses vão deixar de existir. Essa é a minha leitura. Perfeito. Gente, na minha leitura também está tendo uma revolução, né, no mercado de trabalho, né, as empresas estão batendo muito a cabeça sobre como que podem prover o lifelong learning, né, para todos os profissionais com aprendizagem contínua, porque tudo está sendo mudado muito rápido. Tem pesquisas muito legais que mostram como os skills, até os soft skills, nem os técnicos, né, estão mudando numa velocidade que estão sendo antecipados em pelo menos 10 anos, soft skills que vão ser demandados mais lá na frente e já sendo demandados agora. Então, como é que a gente faz para treinar isso? E aí, de novo, essa conjunção que o Thiago falou, né, de setor privado junto com o setor público, tentando se ajudar.
Muito rico esse papo, super obrigada a vocês dois, uma aula, aprendi demais, né? Matheus, Thiago, obrigada pela participação de todos vocês. Gente, siga aí o pessoal da Canary, todos os papos que eles estão provendo, tem podcast, tem um monte de coisa muito legal que eles fazem. Por exemplo, eu já tinha ouvido o Thiago pelo podcast da Canary, que foi um negócio muito legal aí, que foi aprender o que vocês estavam fazendo. Então, pô, para fechar, 30 segundinhos aí para cada um de recados finais. Quer começar, Thiago? Queria agradecer o convite da Canary, agradecer vocês dois pelo papo aqui. Sempre aprendo muito com o Matheus, que eu já há um bom tempo. E super legal trocar com você também, Mari. E colocar à disposição, acho que pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem fazendo na Letros para ajudar os estudantes brasileiros a aprender a ler e escrever. Estou super à disposição para poder trocar. Super obrigado a todos e um ótimo dia. Obrigado, tá, Rached? A recíproca é mais que verdadeira. Mari, obrigado aí por mediar e tornar essa conversa tão agradável. E ao Canary, obrigado por ter confiado na Tribe sempre, né? Tem que agradecer, ter confiado na Let's, ter confiado na Gup. Que bom que tem, que bom que a gente tem apoio para poder fazer as coisas que a gente está fazendo. E eu deixo uma provocação para todo mundo que está eventualmente estudando fora do Brasil. Como vocês viram, não falta problema. Então, o convite é volta e vamos resolver, porque o país precisa. É isso. Obrigada, gente. Ótimo dia aí para todos vocês. Valeu!